Segunda questão, meu querido aluno, aqui ainda em propriedades e características das propriedades coligativas. Se você assistiu à primeira aula, fazendo a questão 1, você vai entender ainda melhor a primeira questão, fazendo agora a questão 2. E me apoiando na questão 1, se você assistiu a questão 1, assista a questão 1. Você vai entender melhor ainda essa questão 2, que é o seguinte: a solubilidade de uma substância depende de fatores como temperatura, pressão e a natureza dos solutos do soluto solvente. Além disso, as propriedades coligativas das soluções, como abaixamento da pressão de vapor, elevação do ponto de ebulição, abaixamento crioscópico, pressão osmótica, que a gente viu na questão anterior, são determinadas exclusivamente pelo número de partículas dissolvidas, independente da sua identidade química. Então, olha só, depende do número de partículas dissolvidas. Aí ele fala o seguinte: considere 3 soluções aquosas em água, né? Solução aquosa preparada em condições idênticas à temperatura. A solução 1, ela tem 1 mol de glicose, está dissolvida em 1 kg de água. A solução 2 tem 1 mol de cloreto de sódio, está dissolvido em 1 kg de água. A solução 3 tem 1 mol de sulfato de alumínio, está dissolvido em 1 kg de água. Com base no comportamento coligativo dessas soluções, dadas as afirmativas. Então, antes vamos fazer o seguinte: será que o efeito tonoscópico é o mesmo para as três? Lembrando que o dado da questão do SESMAC 2025, 2, uma outra questão também muito boa, fala do quê? Do número de partículas dissolvidas, ou seja, são propriedades que dependem do número de partículas. Então, quando você pega a glicose, que é um composto covalente, então vamos fazer primeiro aqui o da glicose, tá certo? A glicose. Então, C6H12O6. Quando você coloca em água, como ele é um composto covalente, as ligações são covalentes, ela não forma íons. Então, se você pegar, botar sólido, tá? Você pegou 1 quilo, você pegou uma quantidade de glicose sólida e colocou em água. O que é que você vai ter? Você vai ter glicose molhada. Ou seja, você vai ter moléculas dispersas ali na solução. Você não vai ter formação de íons. Então, isso quer dizer o seguinte: se aqui é 1 mol, eu continuo tendo 1 mol de partículas dissolvidas na solução. Beleza? Vou botar aqui até uma setinha para fazer cada um, porque não vai dar para fazer todos na mesma, certo? Agora, se eu pegar o sal de cozinha, NaCl, sólido, colocar em água, aí eu vou formar um íon sódio e um íon cloro aquoso, beleza? Então agora, vamos lá, eu tenho 1 mol desse cara aqui, presta atenção no Sandrão. Eu tenho 1 mol desse cara para 1 mol desse e 1 mol desse. Opa, aqui formou uma partícula, aqui já formou duas. Então eu tenho aqui 1 mol, aqui eu já tenho 2 mols. Então o efeito tonoscópico já é diferente, já é até maior. Então vamos lá. Na outra, eu tenho quem? O sulfeto. Aí como é que eu faço? Ele é um sal. E ao colocar esse sulfeto em água, eu vou fazer igualzinho eu fiz no sal, na NaCl. Separo aqui o meio, né? Isso aí. Aqui é positivo, aqui é negativo. Separa aqui o metal do ametal. Aqui é positivo, aqui é negativo. E vou fazer o balanceamento. Vou apagar aqui, que aqui é 3, né? Então vamos lá. Quando eu colocar esse cara em água, eu vou formar o Al mais 3 e o sulfato. SO4 menos 2. Saiu um pouquinho da imagem aí, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá, só para você entender. Ok. E agora eu vou fazer o balanceamento, né? Por quê, Sandra? Porque eu tenho que fazer o balanceamento. Aqui é 1 mol, então 1 vezes 2, 2. Então eu vou botar 2 mols aqui, 1 vezes 3, 3. Eu vou botar 3 mols aqui. Observe que agora eu já tenho
Um total para cada mol eu já tenho 5 partículas. Então, se eu fosse botar aqui, eu botei a mesma quantidade de mol na mesma quantidade de água. Então, o Al2SO, o sulfato de alumínio, por exemplo, tem mais partículas dissolvidas, então ele vai ter um ponto de ebulição maior do que os outros, por exemplo. Entendeu? Vai ter um ponto de congelamento, que é a crioscopia, menor, por exemplo. A sua pressão osmótica vai ser a menor que tem dos três, que é o efeito tonoscópico, né? O ponto de ebulição vai ser maior, efeito ebulioscópico para a mesma pressão. E aí a gente faz aqui ele faz algumas perguntas. Vou voltar aqui para a gente marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque ele verifique as corretas aqui embaixo. Ó. Ele pergunta aqui. Verifique as corretas. Ok? Então, eu posso até fazer um gráficozinho. Vamos ver se vai dar aqui. Para eu fazer um gráfico para você entender melhor. Olha só. Vou fazer um gráfico aqui de pressão em função da temperatura. E vou botar os três, ó. Então, todos estão em água. Então, vou botar primeiro a água. Vamos botar a água aqui. Então, a água. Vou botar a água de laranjinha aqui, ó. Então, aqui eu tenho a água. Então, por exemplo, para uma mesma pressão, para essa pressão aqui, quem seria a sequência? Já sei que a água tem a menor temperatura, né? H2O. Beleza. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Beleza, depois quem viria? De vermelho eu fiz a glicose. Então a glicose depois viria aqui. Depois de azul, quem viria? 1 mol de NaCl, tá aqui. E depois 1 mol do sulfato de alumínio, tá aqui. Observando aqui a temperatura de cada um, ó, você vai ver que quem tem maior temperatura, isso colocando os dados que eu achei no gráfico, tá? Então vamos lá. A água, isso aqui é a água. Acompanha as corzinhas. O vermelho é a glicose. C6H12O6. O azulzinho é o NaCl e o lilás é o sulfato de alumínio. Para uma mesma pressão, quem tem maior temperatura de ebulição? O sulfato de alumínio. Por quê? Porque tem mais partículas dissolvidas. E para uma mesma pressão, Sandrão, quem seria? Para uma mesma pressão. Então vamos lá. Desculpa, para uma mesma temperatura. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a temperatura que está a água. Você teria aqui, aqui e aqui. Então aqui você teria a pressão 2, aqui você tem a pressão 3 e aqui você tem a pressão 4. Quem tem a menor pressão de vapor? O sulfato de alumínio para a mesma temperatura. Então vamos ler agora a questão 1. As três soluções apresentam o mesmo efeito negativo? Não. Embora tenha a mesma quantidade de mol, está na mesma quantidade de solvente, mas não apresenta porque é exclusivamente pelo número de partículas dissolvidas. A solução 1 terá um efeito coligativo maior que a solução 2. Não, tem mais partículas dissolvidas. Pois a glicose possui maior massa, constituindo, não tem nada a ver com a massa molar dele, certo? A solução 3 provoca um maior abaixamento crioscópico, pois o número de partículas dissolvidas é maior devido à dissolução completa do sulfato. Então, essa aqui é verdadeiro, essa é falsa, essa é falsa. Então, apenas a 3, letra B. Sandrão, mas ele falou de crioscopia. Como é que eu faria o gráfico? Você faria o gráfico do mesmo jeito que Sandrão fez, só que no sentido contrário. Como assim, Sandrão? Pois é, agora eu vou botar da esquerda para a direita. Então, primeiro a água, depois a glicose, depois o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha,
e depois o sulfato de alumínio. E aí é o seguinte, pressão em função da temperatura, né? Isso aí, meu jovem, para uma mesma pressão de para uma mesma pressão, quem vai ter o menor temperatura de congelamento? Temperatura de congelamento vai ser justamente o do sulfato. E quem vai ter maior temperatura de congelamento vai ser a água, H2O. Esse é do terceiro. Beleza, meu jovem? Bacana. Então, tá aí a questão número 2. A questãozinha vai até longa também, mas porque eu precisava fazer essa pequena explicação para você. Ok? Então, letra B.